Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Moisés e hoje nós vamos falar sobre as tropas russas, né, e venezuelanas aí na fronteira do Brasil, aí no extremo norte, aí na Amazônia brasileira. Mas antes da gente prosseguir, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou pedir para você se inscrever no canal. E depois você vai lá, curte e compartilha. Se você já é amigo nosso aqui, já faz parte, já entende como é que funciona, vamos curtir e compartilhar nesse momento. Dessa forma a gente ajuda para que esse vídeo chegue a muito mais brasileiros, tá, pessoal? Agora, antes de mais nada aqui, vamos aos cumprimentos aqui do nosso e saudações aqui do nosso patrono. Bom dia! Bom, para quem não está acostumado, o General Mourão sempre aparece aqui para dar um bom dia aqui, boa tarde, boa noite aqui para os nossos inscritos e, na verdade, nos despertar para esse tema da militar, né? Principalmente agora nesses momentos de muita cobiça aí sobre as nossas riquezas, principalmente na nossa região da Amazônia, onde o General Mourão, além de ser um general 4 estrelas, é o nosso vice-presidente e também é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia do Brasil, né? Então isso é muito importante a gente estar sempre lembrando. Mas agora, sem mais demoras, vamos passar lá para o nosso vídeo, né? Você não estava acostumado, não sabia como é que funcionava aqui, então deixa eu te explicar novamente. Esse é o canal Pátria e Defesa e o nosso objetivo aqui é levar de uma forma mais coloquial possível as informações relativas à geopolítica, estratégia e equipamentos militares para a população de uma maneira geral. Se você quer muita tecnicidade aí sobre equipamentos e geoestratégia, existem diversos canais por aí. Eu trabalho nesse segmento da indústria de defesa há mais de 2 décadas. E eu venho trazer aqui uma linguagem mais facilitada aqui para que todos possam compreender sobre o assunto, tá? Que é o caso de hoje. Nós vamos conversar hoje aqui sobre essa presença, né? O que gerou essa presença desses militares russos, né, nas nossas fronteiras aqui brasileiras da Amazônia, em conjunto com os venezuelanos. E antes da gente seguir aqui para o tema em si, não custa nada aqui se você está a primeira vez. Bom dia! Pronto. Porque se você não gostar de assuntos militares, não gostar de defesa, seu lugar talvez nem seja aqui. Então vamos seguir agora com o que realmente interessa, tá? Bom, pessoal, eu fiz um artigo, né, lá no meu canal lá do Pátria e Defesa, na minha página lá do Pátria e Defesa, dentro do Pátria Book, que é uma rede social muito bacana, é uma rede social de brasileiros. O pessoal discute muita política lá, mas a principal vantagem, é por isso que eu faço meus artigos lá, é porque lá eu não tenho a censura que a gente encontra nas redes sociais comuns, aí Facebook e tudo mais. Porque aqui a gente pode, desde que você obedeça às leis brasileiras, é óbvio, você pode falar o que você quiser sem censura prévia, né? Só não pode, é óbvio, chegar lá e xingar os outros, nem falar palavrão ou outro tipo de situação, porque aí realmente a plataforma é obrigada a intervir. Mas se o seu assunto lá é para ser discutido e você discute de uma maneira plausível, lá é o seu lugar, tá? Então eu sempre coloco aqui os meus artigos, tá? E eu fiz esse artigo no dia de hoje. É óbvio que isso é baseado em artigos que a gente já foi dar uma lida aí também na internet, né? Teve algum movimento hoje sobre esse assunto. Eu já tinha conhecimento dessa situação já ainda em setembro, até porque já existiam observadores nas regiões ali fronteiriças da Amazônia brasileira, em virtude do nosso exercício Amazônia 2020. Quem segue aqui o canal sabe que nós fizemos uma ampla cobertura sobre os exercícios brasileiros militares Amazônia 2020. Inclusive recomendo, fica aqui no card sempre no final aí, ou vai ser recomendado para você outros vídeos. Se não, você procura aqui no canal Pátria e Defesa Amazônia 2020. Você vai achar muito material aí sobre isso. E é óbvio que quando uma nação está fazendo exercícios, principalmente próximo à fronteira de outros países, esses países fazem o seu processo de observação. Eu escrevi o artigo aqui baseado também muito no que foi divulgado, aí, principalmente em sites argentinos. Esse aqui, ó, aqui é a minha página Pátria e Defesa dentro do Pátria Book, ou seja, tudo. Eu vou colocar o link da minha página do Pátria Book na descrição, aí depois você procura lá, tá? Ou qualquer dia a gente fala mais sobre isso. Aqui eu escrevo os meus artigos e publico todos os meus vídeos aqui, porque se um dia a gente tiver problema aqui no YouTube ou em outra plataforma, você tem outro lugar aí para poder consultar, tá? Então, aqui tem uma área que é muito interessante, que é para você escrever, por exemplo, se você quer escrever o seu blog, né, ou os seus artigos, você tem uma área só de artigos aqui dentro do Pátria Book para poder fazer isso, tá? Então, sem mais demora, eu vou direto aqui para o artigo. Vamos clicar aqui.
e aí está o artigo propriamente dito, né, escrito. Eu não vou ler aqui o artigo, eu vou deixar o link na descrição, tá? Você vai lá e depois analisa. Você pode encontrar alguma coisa parecida com o que está aqui e dificilmente você sabe quem escreveu primeiro que quem, né? Eu coloquei, é óbvio, a minha própria análise em cima do material que eu encontrei e consultei também algumas fontes ali ligadas à fronteira que eu conheço, algumas pessoas ligadas ao consulado também, para confirmar se pelo menos as pessoas que estavam sendo citadas nas matérias existem. Já adianto para vocês que sim, existem, tanto do lado da Venezuela quanto do Brasil, as pessoas envolvidas. Portanto, é real essa presença, né, desses militares aí na nossa fronteira. Tá? E a gente vai discorrer aí sobre esse assunto. Eu estou mostrando isso aqui porque, como eu não vou dar nomes e muito pontualmente o assunto, eu peço para que você vá lá e leia o artigo completo, a cidade, quem foi o prefeito, o governador, o camarada do consulado. Você vai saber tudo lá, tudo bonitinho, né, bem explicado. Então tá aqui o artigo, eu vou deixar para vocês no Pátria Book. Tá? Então vamos deixar aqui o Pátria Book de lado aqui. E para a gente discorrer aqui, eu vou colocar aqui algumas imagens, né, do que motivou, tá? Algumas imagens aqui, muitos que já seguem o canal aqui já viram, essas imagens estão lá nos nossos vídeos sobre o Amazônia 2020, mas eu acho que é importante que você reveja, porque dado o volume que esse exercício teve ali na região, provocou toda essa movimentação aí dos nossos vizinhos, tá? Agora eu vou ser um pouquinho pragmático, eu vou até ser um pouquinho mais profundo do que normalmente a gente costuma ser aqui nesses vídeos, tá? Para que você entenda o contexto. Pessoal, nós estamos numa área, vamos dizer assim, que é de cobiça internacional. Para quem não sabe, o Brasil não é o único dono da Amazônia, tá? Nós dividimos aí, salvo me engano, com outros 9 países, a nossa Amazônia brasileira, tá? E o que acontece é que essa região ela é extremamente cobiçada pelo mundo. Poxa, desculpe agora, eu não sei se são 9 países ou nós temos 9 estados que fazem fronteira. Inclusive eu já fiz até seminário com isso e agora me fugiu da mente. Mas qualquer coisa eu vou deixar a errata lá na descrição, tá? Inclusive, pessoal, eu gostaria sempre de dizer isso. Caso alguma informação que eu fale aqui, eu não escrevo o roteiro, eu busco dentro da minha experiência, até porque eu conheço esses lugares, passar para você. Então tem gente que às vezes chega aqui e fica criando situação porque olha, faltou uma vírgula no artigo, então você falou que era 9, era 10. Eu não estou muito preocupado com isso, porque isso não muda o resultado da equação, até porque isso aqui não é matemática, isso aqui é geopolítica. O que importa aqui é a análise do contexto de uma maneira geral, tá? Claro que você não pode errar feio aí os números, mas algum detalhe aqui pode passar desapercebido e aí você releva ou busca aqui. Senão o vídeo fica muito chato, a gente já leva muito tempo preparando o material para falar aqui e aí o vídeo vai ficar muito longo. Tá? Então eu só fiz essa observação aqui, vou fazer outras vezes em outros vídeos, porque depois o pessoal vem nos comentários, olha, não era 9, era 10, era 7, era 8, enfim, isso não importa. Tá? O que importa aqui nesse momento é a análise da conjuntura ali do que aconteceu. As imagens que vocês estão vendo aqui do lado são imagens do exercício Amazônia 2020. Então, quando você movimenta tropas na sua fronteira territorial e você, principalmente esse exercício que era de cunho de soberania, né, para você demonstrar a capacidade que o país tem de estar presente ali e defender seu território, você é óbvio que levanta as antenas de todos os países ao seu redor, tá? Principalmente aqueles que fazem fronteira com você, que é o caso aí, né, nesse caso bem específico aqui, da Amazônia brasileira. Por que eu estou fazendo questão de colocar essas imagens de volta? Primeiro que nós usamos equipamentos que são os mais modernos das Forças Armadas brasileiras e que pela primeira vez chegaram nessa fronteira norte. Um grande exemplo disso, vocês estão vendo aí do lado, é o nosso sistema Astros, tá? Na sua versão mais moderna, ou seja, que já é a entrega do Astros 2020, onde nós fizemos disparos lá de foguetes de 20, 40 e até 80 quilômetros de alcance. E é óbvio, se você coloca isso próximo à fronteira, o teu inimigo não, mas o teu vizinho ele levanta lá e diz, olha, será que isso aqui vai entrar aqui no nosso território? Para que está se medindo essa força aqui, né? Então, a resposta ali do governo venezuelano, que é um governo que está enfrentando muita instabilidade, somado aí a visita do secretário Mike Pompeo, eu acho que foi mais um tópico aí que levou a essa reação aí no mês de outubro, gerou, né, essa atividade militar dos venezuelanos ali na nossa fronteira, tá?
Como eu já disse lá no artigo, você vai encontrar os detalhes dessa movimentação. Mas eu posso adiantar para vocês que a presença russa ou dos militares russos na Venezuela é em virtude de duas questões básicas. Uma estratégica, né? Eles são aliados estratégicos, inclusive do ponto de vista da indústria militar. Tudo eu posso dizer por experiência, até porque eu conheço bastante a Rússia, e já fiz parte, para quem me conhece aqui, eu já fiz parte de vários conselhos entre o Brasil e outros países. Um desses conselhos é o Brasil-Rússia, assim como nas reuniões dos BRICS eu já tive a oportunidade de mediar ali painéis ali da indústria de defesa entre russos e brasileiros, por exemplo. O que eu posso dizer para você é que todo tipo de obstáculo que houve, por exemplo, para que os russos fizessem negócios com as indústrias de defesa brasileira, são bastante complexos, mas não vou entrar no ponto aqui se são melhores ou piores, não é esse o tema. Esses obstáculos não houveram lá na Venezuela. Então, tudo que, por exemplo, eu lembro de conversar com empresas russas que gostariam, por exemplo, de estabelecer aqui no Brasil fábrica de armas leves, por exemplo, como os AK-47. Esse projeto não vingou, não encontrou ressonância aqui na nossa indústria de defesa brasileira, até porque nós temos indústrias boas a nível mundial aqui. Eu vou citar rapidamente aqui a Imbel e a Taurus, né? São indústrias fortes. A Imbel é uma indústria de séculos, né? E a Taurus é uma das maiores empresas de armamento leve do planeta, talvez um dos maiores exportadores aí do mundo. Salvo me engano, é o maior exportador de revólveres e armas leves do planeta, mas revólveres com certeza, aí você tem outras modalidades. Então não encontrou ressonância aqui. E quando eles procuraram, por exemplo, a Venezuela, lá eles instalaram uma fábrica e um centro de manutenção e recuperação. Da mesma maneira, a parte de helicópteros, tá? Enquanto aqui, agora que nós temos no Brasil o centro de manutenção de helicópteros, nós temos algumas unidades de helicópteros russos no Brasil, civis e militares, além de dizer que os nossos helicópteros ditos de ataque, né, os únicos que o Brasil possui, que são da Força Aérea Brasileira, estão na Amazônia e são helicópteros russos. Mas nós não tivemos um centro de manutenção logo instalado aqui, como foi feito lá na Venezuela. Assim foi com a indústria de caminhões. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ir na Rússia para conversar sobre trazer para o Brasil uma indústria de caminhões muito boa, por sinal. São caminhões extremamente pesados e úteis para nossas forças armadas. Isso não prosperou e lá na Venezuela eles se estabeleceram. Então, assim, não vamos entrar em méritos de questões ideológicas nem nada, mas a Venezuela é um grande parceiro estratégico da Rússia. Então é óbvio que essa parceria são acordos que são assinados, que assim como o Brasil ou qualquer país no mundo assina acordos de longa data, né? Lá eles assinaram e existem, vamos dizer assim, dívidas, né? Por parte de empresas venezuelanas e do governo venezuelano em relação a empresas e o governo russo, que fazem com que os russos tenham que proteger ali os seus investimentos. Além do setor petrolífero, que aí já vai envolver também, além dos russos, os chineses e tudo mais. Os chineses também já estão se envolvendo na Venezuela com relação à indústria de defesa deles, em relação a equipamentos militares. E é óbvio que esse pessoal está lá, não vai largar o osso, faz parte, é um direito deles nesse sentido. Tá? Então, ao que se deve essa movimentação militar lá na fronteira Brasil com a Venezuela, envolvendo tropas, ou parte, né, das tropas russas, inclusive os conhecidos mercenários ali do Wagner Group, que já não é uma coisa velada, tem muita imagem. Aliás, vou colocar agora para vocês aqui, a gente vai começar a entrar nesse detalhe, mais ou menos, como é que se dá aí essa parceria dos russos. Uma das coisas que ocorreu quando houve a instabilidade do governo lá do Maduro, em relação, né, quando começou a se questionar a legitimidade do governo Maduro pelo pessoal, pela turma ali do Guaidó, que é apoiada pelos Estados Unidos e é apoiada pelo Brasil, né, e também hoje recebe o apoio aí de, acho que quase que a integralidade da Europa e muitos países aí relevantes no mundo que têm capacidade comercial, econômica e militar, né. Então, aquele governo sofre sim essa instabilidade e os países que tinham interesse na Venezuela, como seja através de empresa ou estratégia, foram para lá somar forças com o governo Maduro, né? Até para que os seus
investimentos não se percam. Tá? Bom, essa presença russa, ela vai se dar aí, deixa eu trocar aqui para a gente conseguir ter mais, né? Tanto do ponto de vista ostensivo oficial, como você está vendo aí, né? Um bombardeiro russo inclusive é um bombardeiro nuclear russo, né? De carrega, tem capacidade para mísseis nucleares, não que existissem mísseis nucleares, mas aí a gente vê aí também a bateria de mísseis S-300, né? Eu não vou ficar narrando aqui as fotos, só eu coloquei aqui para vocês irem vendo, né? Isso vai sendo ilustrado. Aqui, ó, consolidação entre militares russos e venezuelanos. Essa imagem é real, tá, pessoal? Existe uma base lá que é cedida, mas agora é a parte mais importante aqui, que é o pessoal do Wagner Group. Tá? Essa turma, eles são muito ligados, é uma espécie de elite dos militares russos. Eles têm, vamos dizer assim, alto treinamento, eles são egressos, né, das forças especiais russas. Inclusive, eles não permitem, ou permitem uma inserção muito pequena de militares de outras áreas do mundo, né? Normalmente, só quem tem alguma relação direta ou já lutou de forma aliada com a Rússia. Né? E esse pessoal veio logo no início, quando começou os primeiros movimentos ali, onde se achou, inclusive, até que o governo da Venezuela não iria resistir. Esse pessoal veio aqui, né, foi colocado em solo venezuelano para dar cobertura ali à família, né, e aos dirigentes do Maduro, né, e aos dirigentes governamentais daquele cúpula, né, daquele governo. Também eles fizeram ampla compra de equipamentos, como a gente está vendo aqui, o T-72 russo, né, modernizado, já em território venezuelano. Os armamentos, né, aí a gente já está com os AKs novos, que inclusive muitos já são fabricados até em território venezuelano, né. Aí já é uma mescla da tropa de elite com a tropa venezuelana. E essa turma está lá. Aí, ó, desembarque de material. Detalhe, esses aviões russos, eles desembarcavam na Venezuela com pessoal e equipamentos militares. Essas imagens são reais, feitas na Venezuela. E levavam, inclusive, riquezas, né, e ouro de volta para a Rússia. Tá? Então, é a garantia de pagamento em troca de parceria militar. Tá? Cada povo se defende ali, cada governo como pode. Tá, pessoal? Então, eu não vou discutir essa questão. O que me interessa aqui, e agora o vídeo vai ficar um pouquinho chato para aquele pessoal que gosta de coisa objetiva, comparativo de tiro com quantidade de equipamentos, ela vai ficar um pouquinho mais problemática. E eu não recrimino quem faz vídeos com esses comparativos. Muito pelo contrário, eu gostaria inclusive de aplaudir, porque é um vídeo que dá muito trabalho. E eu peço inclusive para vocês que na hora de fazer o comparativo, vejam esses canais, muita gente faz. Se eu citar aqui, talvez eu me perco um pouquinho, mas eu posso deixar na descrição aqui os canais que fazem bons vídeos sobre comparativos, armas brasileiras, armas venezuelanas. Eu posso dizer para vocês que em termos de equipamento e forças armadas, ninguém faz frente para o Brasil aqui na nossa região. Nós somos hegemônicos aqui militarmente e economicamente também na América Latina. Porém, quando uma potência militar como a Rússia se envolve, ou mesmo a China, que também está presente no território ali venezuelano, inclusive com equipamentos, trouxe uma série de equipamentos, inclusive radares de alta capacidade agora. Os iranianos começaram a se envolver também. E agora, recentemente, foi noticiado aí a chegada de mísseis antinavios, míssil antinavio chineses, né? Então a coisa começa a dar uma escalada. E aí nós vamos entrar aqui nesse assunto mais sério. Olha, quando o Brasil levou esse exercício militar para a fronteira, assim como acontece em qualquer país no mundo, os seus vizinhos levantam as suas antenas e chamam os seus aliados. Quando eu digo levantam as suas antenas, eles levantam mesmo, tá, pessoal? E o motivo, aí eu vou ter que parar aqui e voltar esse aqui novamente. E o motivo está aqui. A quantidade de equipamentos que o Brasil levou e de tropas foi sem igual para essa região. Então, qual é o papel do país que está fazendo o seu dever de casa? Esse pessoal foi para a fronteira ali, e mesmo durante os exercícios, a gente tem essa informação aqui. Você não vai ouvir isso em outro canal, tá? Que uma grande quantidade, literalmente, de antenas foram levantadas nas nossas fronteiras.
Porque o que um exército faz? E o exército russo, que é extremamente experiente, inclusive em combate, né? Não é só de treino, ele vai lá para nos escutar. Quando eu digo escutar, ele vai lá para jamear as nossas frequências, né? Seria mais ou menos o equivalente a promover um certo tipo de hackeamento. Então eles vão ver as nossas frequências de comunicação. Você não está. Se todo mundo já está dizendo, mais um vídeo aqui que vai falar, já li no artigo lá da Argentina. Não, o que você vai ouvir agora aqui, você não ouviu nos outros profissionais aí e nos outros sites. Esse é o meu objetivo aqui. O que esse pessoal foi fazer ali, eles foram escutar o nosso exercício, tá? Então, se você estava achando cansativo aqui o vídeo, eu fiz de propósito para quem chegar aqui, é aquela pessoa que realmente quer entender como isso funciona. Porque só ficar trocando figurinha, aí a informação, o jornal já traz isso aí, não é a nossa ideia. Então, o que esse pessoal faz lá? Tá? Primeiro, nós utilizamos ali toda a nossa frota nova, né, de helicópteros. Então, nós tivemos helicópteros da Força Aérea, da Marinha, da Aeronáutica, e nós colocamos... talvez pela uma das primeiras vezes, assim, em conjunto, o nosso sistema de data links, que é o troca de informação, né, entre esses equipamentos, inclusive das aeronaves de asa fixa também que participaram. Nós tivemos lá levando material, nós tivemos o nosso KC, nós tivemos os outros equipamentos de salto, né, de auxílio a salto, né, da nossa tropa de paraquedistas. E toda essa comunicação é monitorada pelo vizinho. Eles querem descobrir quais são as nossas frequências, até para que em caso de um cenário real futuro, eles já tenham ali um norte para seguir. Outra coisa, aí um pouquinho mais, vamos dizer assim, que gera um pouco mais de apreensão para as nossas forças armadas. Eu digo apreensão, pessoal, isso qualquer exercício vai gerar esse tipo de apreensão, tá? Mas agora a gente vai entrar na parte que é mais importante. Foi levado pela primeira vez para aquele extremo norte, não é a primeira vez na Amazônia, mas para o extremo norte, o nosso Astros 2020 aí que vocês estão acompanhando. Esses equipamentos, eles possuem uma inteligência também conectada com as outras ferramentas, né? Isso forma um eixo, né? Com toda a tropa. E na hora que esses equipamentos são utilizados, eles tornam essas frequências acessíveis a quem está lá do outro lado escutando, para quem tem os equipamentos certos. Então, esse pessoal foi para a fronteira basicamente para monitorar isso, gravar nossas frequências e aprender o que nós estamos fazendo. Eu acredito muito nas capacidades das nossas forças armadas e os profissionais que estão lá. Eu acredito, sinceramente, que assim como qualquer nação evoluída com forças armadas, eles tomaram todas as medidas para utilizar encriptação e faixas de frequência diferentes daquelas que eles utilizariam em uma atividade real. É óbvio que isso aconteceu por parte das nossas forças. Mas o que significa, mesmo assim, o outro lado está ouvindo? Que existe sim um número limitado, né, do conjunto de frequências que esses equipamentos utilizam. E o pessoal vai juntando isso e vai gerando um banco de dados. Por exemplo, um país que faz isso de forma no estado da arte é Israel. Israel, por exemplo, ele escuta tudo que o Oriente Médio faz. Então, eles... aí a gente ficaria muito longo, mas, por exemplo, é possível, quando você detém a frequência do teu oponente, você, inclusive, simular uma série de alvos que não existem. Você confunde o sistema de radar, você interfere e impede a comunicação do datalink do país que você está lá gerando interferência. Tem uma série de medidas que não envolvem armas físicas e sim tecnológicas que foram empregadas pelos militares venezuelanos a partir das tropas russas que estão lá auxiliando e treinando. Eu não estou falando dessa notícia específica, até porque os exercícios do Amazônia 2020 ocorreram na janela do mês de setembro. E as notícias, os relatos das tropas e os exercícios militares que estão sendo feitos com consultores militares russos para militares venezuelanos estão ocorrendo agora no mês de outubro. Então não é a mesma informação, eu só estou juntando as duas, tá? Antes que venha aqui alguém também querer corrigir. E o que está acontecendo nesse momento é a utilização dessas informações que foram coletadas, aí a gente está falando de um pessoal extremamente especializado russo nas nossas fronteiras, tá?
elas estão sendo compartilhadas nesse exercício agora. Então as informações e as notícias que vocês tiveram até agora, pelos sites, lá o site argentino e os sites brasileiros que deram essa informação, eles não trazem essa informação que a gente está colocando neste vídeo, tá? Eu estou trazendo aqui em especial uma análise porque eu sei, eu já estive em linha de fronteira, eu sei como países em guerras fazem essa coleta, né? É óbvio que os nossos militares brasileiros sabem isso, mas mesmo a mídia mais especializada, né, a imprensa mais especializada, que faz um excelente trabalho, talvez não se sintam nem confortáveis porque não tem essas fontes aí, né? E assim, eu busquei conversar com algumas pessoas, pessoal que acompanhou isso mais de perto, e era conhecido, né, a presença dessas tropas mesmo fora ali desse exercício que está acontecendo nesse momento. Então, para a gente não se perder aqui no tema, o artigo que eu estou trazendo para vocês lá no Pátria Book, que eu vou deixar aqui na descrição, eu gostaria que vocês lessem, é interessante, vocês vão ver lá a informação que o prefeito da cidade vizinha, lá da nossa fronteira, vai dizer que tem tropas chegando. Pessoal, isso é muito importante para que todos da região, principalmente, tenham conhecimento, porque se isso gera tensão. As pessoas do lado daqui do Brasil, na fronteira, elas ficam, elas moram, têm suas famílias ali. E nós sempre buscamos que o conflito nunca chegue. Essa é a ideia. Tá? Mas o que parece nesse momento, vou voltar aqui com as imagens aqui da Venezuela, mas o que nos parece nesse momento é que aí é o ponto mais delicado, que em algum momento, e é esse o cuidado que o Brasil tem que ter, interesses terceiros que não são nem da Venezuela nem do Brasil promovam uma espécie de conflito naquele local. Tá? Eu gostaria de dizer que, do meu ponto de vista, aí uma opinião pessoal, e acredito que as Forças Armadas Brasileiras comungam dessa opinião, não nos interessa um conflito com o nosso vizinho. Menos ainda nos interessa que qualquer país, seja os Estados Unidos, seja a Rússia ou seja a China, tomem as rédeas para interferir nessa mudança de governo da Venezuela. Porque isso abre um precedente para depois essas pessoas se envolverem no nosso território. Eu sei que tem muita gente aqui. Olha, pessoal, eu estou fazendo uma análise muito fria. Então, se você, vamos dizer, é muito de direita e esperava que eu chegasse aqui e dissesse, olha, os Estados Unidos e o Brasil têm que intervir. Ou se você é de esquerda e diz assim, olha, vocês são imperialistas e a Rússia é que devia estar lá. Eu acho que ninguém deveria estar lá. A Venezuela tem que ser soberana sobre o seu território e o seu povo, a sua democracia precisa amadurecer para resolver esse problema. Tá? Você gerar apoio a movimentos internos, desde que não seja uma interferência direta, ou seja, com a presença militar direta, principalmente em caso onde se ultrapasse a questão dos direitos humanos e ali você comece a ter um estado de calamidade irreversível, é outro estudo. Nos parece que aquele país está muito nesse limite. Mas a pior coisa que pode acontecer, entendam isso, é que ao permitir que... Entendam uma coisa, por experiência, pessoal, eu conheço como funciona isso, eu já vi isso ocorrendo na África. Tá? Pessoalmente, eu tive ali nas fronteiras do Sudão, ali com a Líbia, vi isso na fronteira entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, antes e depois da divisão. Vejo o que acontece ali na República Centro-Africana, vejo o que acontece, já tive presente ali próximo às questões árabes, né, ali envolvendo ali, não só árabe, tá, do Oriente Médio, desculpa, porque ali não tem só o povo, tem árabe, sírio, tem diversos povos ali. Porque para nós aqui no Ocidente às vezes fica mais fácil falar dessa maneira. Mas pessoal, quando esses países que são os grandes players militares do mundo se envolve nesses conflitos, o povo local sofre por décadas. Tá? Eu estou até amenizando um pouquinho aqui os termos para a gente não ter dificuldade em que vocês consigam compartilhar essa informação aqui que eu estou trazendo. Os militares brasileiros entendem isso muito bem e não querem esse conflito. Tá? Para os militares venezuelanos, a coisa muda de figura, porque eles estão extremamente ligados ao governo deles, e para eles é uma questão de sobrevivência. Aí a coisa é muito mais delicada. O caminho bom passaria por uma negociação com os militares daquele país e os políticos daquele país. Né? Aí já ficaria muito grande o vídeo aqui.
Não caberia. Eu estou tentando trazer aqui uma conversa com vocês. Não entendo esse vídeo aqui, mais uma vez eu digo, como alguém que vai chegar aqui e diz, olha, tem o S300, todo mundo sabe que o S300 vai ali de 300 a 400 quilômetros, aí você o S400 vai até 500 quilômetros ou até 600, isso varia muito, essas informações nem são verdadeiras, porque ninguém revela exatamente quando isso acontece, o alcance. Eu certa vez estava conversando com um fabricante de mísseis, numa feira em Londres, né, na DSEI, em Londres. E aí conversando, aí ele anunciava o equipamento dele como 280 quilômetros. Aí e conversando ele disse, olha, aqui a gente coloca 280 quilômetros que a gente não quer ter problema com os tratados internacionais e tudo mais, mas quem chega a 280, chega a 500, chega a 600, chega a 1000. É um ajuste aqui, é uma ampliação de combustível, uma melhora no motor foguete, enfim. Com pequenas adaptações, a tecnologia, ela dilata ali a capacidade, né? Muita gente vem aqui quando a gente fala aqui, por exemplo, do Mansup e tudo mais, que fala das distâncias. As distâncias que a gente vai sempre falar são aquelas que o fabricante revela. Porém, a gente sabe que essa distância é de acordo com o interesse da empresa e da força que está adquirindo o equipamento. E isso pode ser melhorado para mais ou para menos, de acordo com a necessidade. Então, essa questão que os outros canais tratam, inclusive especialistas que tem aqui na plataforma que falam sobre, que são inclusive militares e outros que são apenas entusiastas, são muito boas para a gente fazer esse comparativo. Mas, pessoal, a realidade de uma guerra deflagrada, esqueçam tudo isso. Vale tudo. Então, nós não queremos que isso ocorra de forma alguma aqui nas nossas fronteiras. Eu sei que às vezes o pessoal se anima, né? Olha, a tropa finalmente vai. Esqueçam. Isso só serve a interesses de quem está muito longe de nós e do nosso sofrimento aqui como brasileiros, aqui como venezuelanos do outro lado. Se ocorrer, a nossa tropa está preparada, tá? Nós somos muito bons nisso. E se houver auxílio do oponente com forças do Oriente, nós precisamos recorrer aos nossos amigos do Ocidente. Não tem jeito, porque senão, quando você provoca um desequilíbrio de um lado, você tem que regular esse desequilíbrio. Tá? Então, assim, nós temos que estar preparados e alertas, porque essas coisas estão escalando. Há um tempo atrás eu fazia vídeo, eu sempre soube do risco. 2 anos atrás, 3 anos, eu me lembro de fazer aí vídeos na época da LAAD, onde essa realidade era muito mais distante. Porém, em algum momento, a gente vai ver isso, em algum momento dos próximos 2 ou 3 anos, pode ser que esse cenário escalhe assim de uma maneira, e vai ser rápido, tá, pessoal? Não vai ter aviso. Né? Aliás, os avisos já estão sendo dados a cada exercício. Né? O que vai ocorrer é que da noite para o dia isso pode ter uma reviravolta. Então, isso aqui não é uma análise alarmista, é uma análise pé no chão. Nós estamos em meio a ter uma guerra de fronteira aqui? Hoje não, mas nós estamos vendo um cenário, né? e não nos causa espécie os exercícios militares que são feitos pelo Brasil, até porque nós não temos nada. Eu acompanhei muito, por exemplo, uma coisa que eu posso afirmar, eu acompanhei bastante os exercícios Amazônia 2020, nós não tínhamos nenhum tipo de interferência externa nos nossos exercícios. Porém, você já nota o vizinho trazendo observadores e conselheiros militares. Quando eu falo conselheiro, eu estou falando do militar estrangeiro, tá? É porque o militar estrangeiro, normalmente, quando ele vem auxiliar outro país, ele vem na condição de conselheiro militar, que é uma espécie de diplomata armado, né? Que é a diplomacia da arma. Tá? Mas é a mesma coisa. Então, como você nota, um passo foi dado aqui pelo Brasil para demonstrar sua soberania sobre o seu próprio território. O vizinho já toma isso, já pode usar isso para escalar e já traz uma força estrangeira, né, para estar ali observando, até porque ele não tem capacidade nem de lidar com o nosso país, né, nem tecnologicamente, muito menos com números e quantidades e etc. Então ele vem e busca aí essa força estrangeira de auxílio. Aí isso já vai requerer na próxima componente uma reação à altura das nossas forças, uma demonstração das nossas forças. E esse jogo vai sendo jogado, tá, pessoal? Assim, o que a gente espera é que ele não escalhe ao ponto do conflito bélico, ou seja, que seja arrumado, haja um arranjo, né, com
a participação, aí sim, de conselhos e tudo mais internacional, sem a presença direta no território venezuelano, tá? Que passe por acordos entre os militares daquele país, enfim, e o próprio governo lá, que se chegue numa solução para isso, tá? Então, pessoal, eu trouxe essa conversa hoje aqui entre nós para que a gente possa refletir sobre esse assunto, e eu procurei avançar um pouquinho daquilo que está aí nos outros veículos. Porque se eu vier aqui para falar exatamente o que está lá no artigo, ou o que está nas outras notícias, nos outros sites, não adianta nada, tá? O fato lá, para a gente não dizer que não vai falar da notícia, a notícia é um chamariz, né, para você vir aqui e a gente ter essa conversa. Para não dizer que a gente não vai falar da notícia, a questão é bem simples. Nós fizemos exercícios volumosos militares na nossa fronteira. O país vizinho, que é um país que tem uma instabilidade governamental e econômica muito grande, inclusive já são amplas as notícias aí sobre a questão da legitimidade daquele governo à frente, né, daquele povo e daquele território, inclusive não tendo mais respaldo em boa parte do mundo, vê naquilo um perigo e uma oportunidade. E ao ver perigo e oportunidade, chama os seus patrocinadores de interesse, né, que já estão lá no território. Todo mundo sabe aqui que a indústria petrolífera da Venezuela, que é a principal responsável pelo PIB daquele país, aliás, é a maior reserva de petróleo do planeta, tem muita gente que não sabe disso. E você tem lá hoje, vinculado a esse governo venezuelano, você tem a China, a Rússia e agora o Irã, que recentemente fez um acordo para enviar insumos àquele país, né? Para a produção e refino de combustível, na verdade, insumos para a indústria petrolífera de uma maneira geral deles. E aí desconfia-se, houve remessa de ouro para aquele país, e desconfia-se também que está havendo também a compra de equipamentos. Eles já, inclusive, manifestaram interesse para a compra de mísseis de médio alcance, o que é perigosíssimo. Nós não temos esse tipo de equipamento aqui na América Latina. Vai provocar um desequilíbrio e, novamente, ao se concretizar, por exemplo, uma informação como essa, o Brasil precisa, até para não ficar para trás, ir reagindo à altura ou até acima disso. Então é uma questão delicada e eu fiz questão de trazer aqui um conceito um pouco mais amplo, não só uma leitura de notícia. Tá aí, olha, inclusive a imagem ali das áreas, né, de alcance de mísseis e tal na região. O pessoal fez isso porque queria fazer a leitura dos nossos equipamentos e agora no exercício que eles estão fazendo no mês de outubro, que é um exercício resposta, eles estão colocando em prática ali, já baseado nas técnicas que eles aprenderam dos nossos militares. Pessoal, não vamos nos iludir, né? Os americanos, os israelenses, o Ocidente de uma maneira geral, tem muito equipamento de tecnologia, satélite, drone e tudo mais. E assim os russos e chineses também têm. Então eles observaram todas as nossas movimentações ali. E mais uma vez eu digo, é óbvio que o exercício militar não é a guerra. O exercício militar é uma componente de treinamento. E com certeza as nossas forças armadas utilizaram ali as suas capacidades vamos dizer, vamos dizer, como eu poderia colocar aqui, de não demonstrar exatamente o que fariam em caso de conflito real, e sim parte disso, né? Até para confundir também ali o oponente, tá? Pessoal, o vídeo já ficou muito longo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu digo que sempre tem alguém que chega aqui no canal, mas eu acho que isso, aquilo, e você deveria falar mais objetivo. Pessoal, a internet é tão livre que você não precisa nem estar aqui. Essa análise aqui é um complemento, você vai lá ver um vídeo de 3 minutos, você tem um certo grau de informação. Vê um vídeo de 10, tem outro. Você chegou aqui, passou meia hora, a gente está batendo um papo. Tá? Se você não gosta, é tão simples, aí você vai para outro canal. Tá? Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você curtir e compartilhar. Tá? Eu vou, mais uma vez aqui, só para a gente relembrar, quem tiver interessado no artigo, tá? Você pode vir aqui na página, né, do Pátria Book aqui, do Pátria e Defesa. Você vai entrar no Pátria Book, faz um cadastro rápido, nome, e-mail, tarará, como no Facebook, tá? Não tem nenhuma dificuldade, qualquer pessoa faz lá o seu cadastro, aí você vem aqui, quando você estiver dentro, você se inscreve na página do Pátria e Defesa. Tá vendo aqui? Pátria e Defesa é a minha página, e é onde a partir de agora eu vou sempre estar colocando meus artigos. Eu já colocava todos os vídeos, e eu vou passar a trazer agora análise por escrito, até para a gente colocar como referência para os nossos vídeos. Nesse caso agora, eu fiz um artigo aqui,
né, que é esse artigo. Você vai clicar aqui, aí você vai cair aqui, ó, no artigo. Cadê? Você caiu aqui no artigo e aqui você vai encontrar aqui todas as informações, né, mais detalhadas aqui sobre o que a gente está falando, tá? Então eu recomendo, aqui é patriabook.com. Eu vou botar aqui o link para você cair diretamente na notícia. Vai ser um link ali, ou do seu bio, que também é um referenciador, né? Seu bio barra alguma coisa, é o nome do artigo. Provavelmente vai ser seu bio barra militares russos na Venezuela. Enfim, vai ser alguma coisa nesse nível. Vai ficar lá na descrição do YouTube. Então você procura aqui embaixo, no vídeo, né? No final, lá na descrição, ou no primeiro comentário, você procura aí esse link para você chegar no artigo aqui, caso você queira conferir mais informações sobre isso que a gente conversou aqui, tá? Essa parte de análise de opinião pessoal minha, eu não coloquei aqui no artigo. Aqui eu coloquei mais a questão mais técnica e tal, do que já está confirmado, tá? Gostaria de dizer também que eu não falo em nome das Forças Armadas, eu falo em nome de mim mesmo, da minha experiência. Não falo em nome, inclusive, de nenhum militar, falo em nome da minha experiência, né, no setor. Eu trabalho há mais de 2 décadas aí com equipamentos militares, já tive a oportunidade de participar de várias searas no Brasil e no exterior sobre compra de equipamentos, sobre funcionalidade, e sempre que eu posso, e aquilo que eu posso trazer eu trago aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo amanhã, eu estou devendo um vídeo amanhã, eu vou fazer 2 vídeos, tá? O primeiro vídeo é o vídeo que eu fiquei devendo para hoje, que é complemento do vídeo de ontem, que vai falar sobre os helicópteros de ataque, aí, a questão da oportunidade e fabricação de helicópteros de ataque para as Forças Armadas brasileiras, em particular para o Exército Brasileiro, tá? Mas também vão servir, os vetores sempre podem ser utilizados por todas as forças, né, com as suas devidas doutrinas adaptadas, né? E provavelmente amanhã, um assunto que foi hoje o dia todo, mas esse é um assunto muito delicado, tá? O presidente do Brasil hoje, o presidente Bolsonaro, visitou ali Iperó, que são instalações da Marinha. Eu vi a própria imprensa tratando com muito cuidado e não nem utilizar a palavra nuclear, mas lá é onde está sendo, vamos dizer assim, construída uma réplica do nosso reator nuclear que vai equipar o nosso submarino nuclear. Eu sei que muita gente gosta desse tema aqui. Eu já estive lá em Iperó, eu não vou trazer imagens, nada disso, até porque quando você chega em Iperó, a primeira coisa que você faz é recolher o seu celular, né? Porque é um ambiente extremamente sensível. Aliás, o mundo todo gostaria de saber o que acontece ali em Iperó. O que eu posso adiantar para vocês é que eu não vou adiantar nada aqui, porque realmente o nosso Brasil tem uma capacidade nesse segmento imensa. Inclusive lá nesse local estão as nossas centrífugas, tá? Que são as que fazem o enriquecimento ali do combustível, do urânio que vira o combustível nuclear para nossas usinas nucleares de energia e também para o motor do nosso submarino nuclear. Essa parte é uma parte pública, não tem problema nenhum a gente falar sobre isso. Ele teve também lá no laboratório Sirius, lá, isso é uma outra parte, mas essa visita a Iperó, ela foi emblemática, inclusive eu vi que a imprensa não cobriu em nenhum momento, e eu tenho que pensar bastante o que pode ser dito a respeito desse assunto, porque é um assunto, talvez seja o assunto mais sensível que envolve todos os assuntos militares do Brasil, tá, pessoal? Então aí a gente tem que ter um pouco mais de disciplina, mas vou tentar estudar mais para ver se eu posso trazer alguma coisa amanhã. Se não, amanhã eu trarei o assunto aí dos helicópteros de ataque aí para o nosso Exército Brasileiro. Pessoal, eu sou Moisés, esse é o canal Pátria e Defesa, espero que vocês tenham gostado do material. Visitem lá o artigo aqui, né? Deixa o seu like lá, se você for lá, se inscreve inclusive no PatriaBook, é só e-mail, login e senha lá, é bem simplesinho. Você se inscreve lá. Você não precisa estar logado para assistir, mas eu vou pedir para você, até para você poder dar like, né, ou fazer um comentário lá no artigo, que você se inscreva lá no PatriaBook, tá? patriabook.com. Mas eu vou colocar o link direto para o artigo, tá? Para você chegar direto no artigo. Então, esse é o canal Pátria e Defesa. Eu sou o Moisés, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho o maior prazer de conversar aqui todos os dias, tem vídeo todos os dias aqui no canal, então comenta, curte e compartilha. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve para que você possa receber sempre o aviso de que nós temos vídeo novo no canal. Esse é o canal Pátria e Defesa, eu sou o Moisés e fui!